Certa vez eu li a seguinte ilustração. Uma criança questionava o pai porque ela não conseguia entender o comportamento de um peixe. O peixe estava no aquário e a criança ficava angustiada porque ela não conseguia entender o comportamento do peixe. Ela queria brincar com o peixe, queria interagir com o peixe, mas o peixe não respondia, não interagia com ela. E ela ficava angustiada e disse que não entendia o comportamento do peixe. E o pai, didaticamente, né, chega para a criança e diz: olha, só tem uma forma de você entender o peixe. Aí ele ficou animado, né? O ela ficou animada e disse: como? Falou: olha, para você entender realmente o peixe, você tem que se transformar em peixe igual ele, entrar no aquário, aí você vai conseguir interagir com ele, ele vai te entender, você vai entender. De outro modo, não tem como. Eu sou o Cláudio Chaves. Hoje, dia 27 de novembro de 2023, vamos fazer aqui algumas considerações sobre as manifestações, mais especificamente sobre a manifestação de ontem, dia 26, na Avenida Paulista, cujo título é Eu Entendo Meus Primos Excluídos da Paulista. Assim como a criança da ilustração, nada melhor do que um excluído para entender outros excluídos. Ou pelo menos eu penso entendê-los. E é dentro desse contexto, embora seja um pouco pretensioso da minha parte, né, entender o que se passa, né, na mente do outro, que motiva o outro a fazer determinadas coisas, determinados comportamentos. A gente tem dificuldade de entender as próprias atitudes, né? Então veja onde eu estou me propondo, né, chegar. Mas, com todo respeito, né, com o máximo de humildade possível, vamos procurar fazer alguns apontamentos, pelo menos. Antes, porém, aquelas explicações de praxe. Primeiro, que isso aqui não é uma aula, porém não é apenas também um recado, né? É um comentário expandido, e como tal, né, eu preciso de um tempo, né? Mas não é uma aula porque eu não estou, né, não estou nesse patamar, não estou com as condições para, né, chegar aqui e dar uma aula sobre esse assunto, né? Mas o tempo é de uma aula, né? Não será uma aula, mas o tempo será. Então eu já faço esse adendo, né? Uma outra questão, não é? Essa opinião expandida, esse comentário expandido, é para aquelas pessoas que têm dúvida de suas próprias certezas, de suas próprias convicções, não é? Que acreditam que há sempre uma margem para ensinar e também para aprender, sempre uma margem, uma possibilidade de dar e de receber, de trocas, de crescimento mútuo. Aquelas pessoas que estão convictas de que não precisam mais aprender, que as suas ideias, que o seu pensamento, que as suas concepções, sua cosmovisão e tal está completa e etc. e tal, eu recomendo que não canse a sua beleza, não perca o seu tempo, porque o comentário não vai servir para você, provavelmente vai lhe irritar, né, gratuitamente. Então, não faça isso. Terceiro ponto é que, embora o nome de uma pessoa, né, que infelizmente veio a falecer na segunda-feira, dia 20, tenha sido exaustivamente usado desde a convocação para as manifestações e durante as manifestações e tal,
Não vou tratar desse assunto em respeito, né, a essa pessoa. Possa ter um outro momento a gente discutir questão não necessariamente da morte, mas da prisão, da participação dele nos atos de que ele foi acusado, etc. e tal. Mas nesse momento eu prefiro não, né, porque entendo que, independentemente de quem seja a pessoa, circunstâncias em que morreu, etc. e tal, tem que haver muito respeito. Por trás disso existem pessoas sofrendo, existem familiares, enfim, não vejo que vale a pena, né? Por mais, digamos assim, carente que eu estivesse de like, de curtição e etc e tal, não vejo que precisa apelar para tanto. Isto posto, vamos lá, eu preciso fazer uma observação, né? Esse copo está, né, cheio d'água, como vocês podem perceber. Eu não coloquei, né, até o topo para não correr o risco de, né, derramar aqui, como já fiz outras vezes, mas daqui um pouco a gente vai precisar dele, daí já estou apresentando aqui, mas a gente volta com ele daqui um pouco. Então vamos lá, né? Porque eu digo que eu entendo meus primos. Por que eu falo de primos? Não é que eu não queira que sejam meus irmãos, minhas irmãs, mas é que, como já me definiram há um bom tempo como o único cristão do planeta anarco-comunista, né? Então, eu não me vejo assim, mas já que me definiram, eu recebo, né? E aí eu entendo que nenhum cristão, principalmente se ele for patriota, né? Ele quer, né, ser chamado, ele quer distância, né, de um cristão anarco-comunista. Então, eu, no máximo, creio que eles me considerem como um primo distante. Agora, por que eu digo que eu os entendo? Vejam, enquanto eles são pessoas excluídas, né? Eu diria que ontem, né, foi o grito dos excluídos da Paulista, né? Por que eu entendo? Olha, imagine, se para eles, né, que são... Eles mesmos dizem, eles se arvoram essa condição de pessoas de uma casta, de uma classe especial, que é a classe dos cidadãos de bem. Então não é toda a sociedade, não é todo o país, não são todas as tribos, todas as crenças, todos os credos, todas as filosofias. É um grupo específico, o grupo dos cidadãos de bem, dos cidadãos puros, dos cidadãos que prezam por um determinado código de princípios e regras e etc e tal, né? Então, se eles fazem parte desse grupo, né, específico, eles estão excluídos do todo, do restante. Entendem? Agora, enquanto eles são excluídos ou uni-excluídos, né, como cristão anarco-comunista, imagine, eu sou penta excluído, né? Vamos dizer assim. Então, por isso que eu digo que eu entendo um pouco, né, o que acontece com aquelas pessoas. Então, vamos lá. O que ocorre é o seguinte: você só pode falar assim, né? Mas, já falaram. Outra questão, rapidinho aqui, fazendo aqui uma digressão, é o seguinte: em alguns momentos da minha fala, eu falo de forma um tanto irreverente, mas não é com a intenção de ofender, de agredir ninguém, não, né? É porque é estilo, né? E assim, algumas pessoas até perguntam assim para mim: Cláudio, por que tu não levas nada a sério? Não é verdade. Simplesmente eu me esforço, né, para viver mais à base do Divertril do que de Rivotril, com todo respeito a quem realmente, infelizmente, tristemente, precisa, né, da medicação. Então, em alguns momentos, pode ser que eu fale de forma mais irreverente, menos formal, mas não é para atacar, para agredir, para ofender, para desdenhar de ninguém. Então vamos lá. Como é que você é
Já até comentei isso em outros vídeos, mas como é que você se define como cristão e anarco-comunista? Como é isso já, como diria minha amiga Ivana Santos, né, filha do meu querido irmão Diapa Santos e da minha irmã Lidiane Xavier. Como é isso já? Né? Veja bem, a contradição. Né? Eu não vejo, né? Eu não vejo contradição, eu vejo diferença, mas não vejo um antagonismo. Contradição também, mas antagonismo não vejo que uma coisa exclua a outra. Assim como eu não vejo também, no caso dos meus primos, os cristãos patriotas, um antagonismo, exatamente um antagonismo entre o cristianismo e o patriotismo deles. Como eu não vejo também um antagonismo entre o meu cristianismo e o meu anarcocomunismo. Em que sentido eu não vejo antagonismos? Nenhum dos dois casos. No sentido da questão da frustração. Esse que é o tema. Por que a frustração? Por que eles estão frustrados? Por que eu também estou frustrado? É exatamente isso. Nós somos dois grupos, nós participamos de dois grupos de pessoas frustradas. Os patriotas estão frustrados com a imoralidade, com a corrupção, com a indecência, com a ditadura do STF, com o MST, com o comunismo, com o Foro de São Paulo, com as urnas eletrônicas, né? E os anarcocomunistas, há muito tempo, estão frustrados com o arroxo salarial, com a fome, com a miséria, com o desemprego, com a LGBTfobia, com o racismo, com o desemprego, entende? Então são dois grupos de frustrados. Então, por que eu não vejo antagonismo entre as ideias, o pensamento, a proposta de Marx e de Cristo? Primeiro, eles são parentes, né? Ou pelo menos são próximos, né? Porque ambos são judeus. Não se fala muito sobre isso, mas é importante que a gente saiba. Marx é judeu. Ele é alemão, mas é filho de judeus. Né? O pai dele se converteu ao cristianismo, mas a mãe não. Né? E, veja, há pouco mais de 2000 anos, eu vou dizer assim, que há mais semelhanças do que diferenças nas duas propostas, a do Marx e a de Cristo. Há pouco mais de 2000 anos, Jesus, né, condena a sociedade do seu tempo. Ele diz que ele não propõe uma reforma das instituições, uma reforma da igreja, uma reforma do Estado, uma reforma da sociedade. Ele não propõe reforma. Ele propõe a substituição desse reino, dessa sociedade secular, por um reino eterno, né? Um reino, portanto, duradouro, sem fim, perfeito, justo e eterno. A instauração ou a instalação desse reino e o governo desse reino não terão participação humana. Será uma iniciativa, ou serão iniciativas unilaterais, pura e exclusivamente divinas. É o próprio Jesus, num determinado momento da história, que ele não revelou a ninguém, vai implantar esse reino. Ponto. Simples assim. Marx, 1800 e tantos anos depois de Jesus, vai fazer uma profecia, vamos dizer assim, semelhante. Marx vai condenar a sociedade do seu tempo, a igreja, o Estado, do mesmo jeito que Jesus, e vai dizer que essa sociedade também é irreformável. Marx vai dizer que o capitalismo é irreformável, não tem como reformar.
Ele não tem como se regenerar, ele tem que ser extinto. Essa sociedade tem que ser extinta. E ele faz a seguinte profecia. Né? Eu vou usar o termo profecia aqui, mas evidentemente que eu estou ironizando, digamos assim. Então, o Marx diz assim, ele diz assim que ao derrubar o feudalismo, né, ao derrubar o sistema feudal, a burguesia não apenas extinguiu a nobreza e o clero, mas ela criou, né, o homem, né, hoje a gente diria o homem e a mulher, né, os comunistas diriam assim, que irão decretar a sua morte. E agora, essa classe, que a burguesia cria, essa nova classe, está com as armas apontadas para a burguesia. E assim como a burguesia destruiu o sistema feudal, aquela sociedade hierarquizada em classe tal, primeiro estado, segundo estado, clero, nobreza, proletariado, burguesia, proletariado, assim o proletariado vai destruir a burguesia. Isso é uma profecia do Marx, estou colocando aqui nas minhas palavras. Ele diz que esse sistema, assim como o capitalismo substituiu o feudalismo, o trabalho escravo, ou o trabalho assalariado, substituiu o trabalho escravo, substituiu o trabalho servil, o trabalho assalariado substituiu o trabalho escravizado, né? O trabalho escravo, assim, como o capitalismo substituiu o feudalismo, o comunismo substituirá um dia o capitalismo. Mas o capitalismo não se regenerará. Ora, ele tem os motivos dele para acreditar. Motivos palpáveis, inclusive. Ele tem fatos históricos. Como ele mesmo mostra. Mudou, nem sempre foi assim. Se mudou uma vez, se a burguesia nem sempre foi classe dominante e ela se tornou classe dominante, por que o proletariado um dia não pode se tornar também classe dominante? Então Marx faz essa profecia. Onde é que está a diferença? A diferença é operacional. Né? Jesus, como eu já falei, ele fala dessa substituição, dessa transformação radical. Ela é uma substituição traumática, porque ela virá depois da guerra do Armagedon. Milhões serão exterminados e alguns serão preservados, ou uma parte menor será preservada. Praticamente todo cristão acredita nisso. Né? Haverá choros, ranger de dentes. Tal. Então não é uma coisa pacífica, tranquila, romântica. Essa é a proposta de Jesus. Marx, mesmo caminho. Ele diz que vai haver, chega um momento que o proletariado toma consciência e diz assim, olha, a exploração que nós vivemos, sob qual nós vivemos, é tão grande que nós não temos nada a perder nos lançando na revolução. Nós só temos uma coisa a perder, diz Marx, os grilhões que nos prendem. Então eles se lançam, tomam consciência, se lançam de corpo e alma, vamos dizer assim, né, ou de cabeça e corpo, na revolução. Derrubam a burguesia, claro, é uma revolução sangrenta, como todas, né? Instauram a democracia do proletariado num processo de transição, um estado máximo, e depois, né, acabam com as classes, planificam a sociedade e instauram finalmente o comunismo, e essa sociedade será feliz, né, mas não para sempre. Aí está a diferença. Entendem? Mas é a mesma utopia, é o mesmo sonho, é o mesmo desejo, é o mesmo anseio. Entende? Jesus vai inculcar na cabeça das pessoas
essa ideia. Estou falando inculcar aqui no bom sentido. Não me entendam como sentido pejorativo, não é isso. Mas ele vai convencer os seus ouvintes disso, de que há um rei no futuro, etc. e tal. Né? E que ele vai implantar esse rei. Marx também dá a sua versão e diz que é possível. Só que Jesus diz que isso é possível através de um poder superior divino. Marx diz, não precisa de poder superior divino, isso é balela. Isso é coisa para enrolar vocês, para vocês serem explorados para sempre e ficar, como diz Foucault, docilizados, calmos. É um calmante social, como diz Eliana Novaes. Né? A religião é um ópio para acalmar vocês, é para explorar e vocês não gritarem. A mudança vai acontecer, a revolução vai acontecer, mas tem que ser por força nossa, por ação nossa. Ele chega até a dizer, né, que as ideias nada podem mudar, mas para mudar o mundo é preciso homens que colocam a funcionar uma força prática. Né? Então vejam, eu não consigo, sinceramente, eu não consigo entender onde é que está a deslegitimidade de uma proposta em relação à outra. Os meus primos e primas excluídos da Paulista, cristãos patriotas do bem, eles estão tão inconformados, tão frustrados, tão decepcionados e tão desesperados por uma mudança em relação a essa sociedade, quanto Jesus, quanto Marx e quanto eu, ou até mais. Porque eu até que ainda estou disposto a esperar por Marx e por Jesus. É que eu entendo que, para mim, nenhuma das duas coisas, todas as duas são bem-vindas. A revolução marxista ou marxiana e a revolução cristã. Para mim, as duas são bem-vindas. Só não é bem-vindo para mim o capitalismo. Né? Mas as outras duas são. Por quê? A questão é que a revolução proposta por Marx, no meu entendimento, ela tem um prazo de validade. Assim como o feudalismo teve, assim como o escravismo teve, assim como o capitalismo teve. Tem prazo de validade. E a revolução proposta por Cristo, ela é eterna, ela é duradoura, não tem prazo de validade. Né? Mas qual o problema de se eu conseguir viver as duas, viver a do Marx e depois a de Jesus? Se a de Jesus vier primeiro, melhor. Mas não tem problema em eu sonhar com as duas. Né? Agora, os meus primos patriotas, cristãos patriotas, tem essa diferença. Por exemplo, no meu caso, eu entendo que quem vai fazer a revolução, né, não é que eu entendo, eu prefiro essa do Marx, que a revolução vai ser feita pela minha classe, pelo proletariado. É uma utopia, é uma fantasia, mas eu prefiro essa fantasia. Já os meus primos excluídos, patriotas cristãos da Paulista, eles entendem que a revolução e a transformação, a instalação do reino proposta por Jesus, está demorando muito. Né? Então, eles, assim como Marx, também têm pressa e também querem a revolução sem intervenção de Jesus. Ou então, eles entendem que eles estão fazendo a revolução a serviço de Jesus. Eles são soldados de Jesus, eles são o exército de Deus na terra e vão fazer a revolução. E como é que eles defendem a revolução? A mudança? Exércitos, milícias, cidadãos armados, extermínio da minoria. As minorias se adequam à maioria ou desaparecerão. Né? Bandido bom, bandido morto. Né? Família tem que ser a cristã e tal. É uma sociedade pura, uniforme, tal, e supremo é o povo, né, a força e tal. Então é assim que eles defendem. Qual é a diferença? Por que a proposta deles é legítima, é compatível com o cristianismo, e a minha não? E a de Marx não? Entende? Então assim, eu vejo que são dois grupos de angustiados. Os angustiados cristãos patriotas e os angustiados cristãos anarco-comunistas. Mas todos dois são angustiados, são atribulados. Antes de prosseguir, como eu falei para vocês, isso aqui é um esforço de um comentário expandido, mas
Tem muitas coisas aí que a gente precisa desdobrar e explicar conceito a conceito. Por exemplo, falo de cristão, eu simplifico em dois grupos, evidentemente que não é assim, né? Existem N números, N concepções, compreensões de cristianismo, de volta de Jesus, de reino eterno, de reino espiritual, reino material. Então eu estou simplificando para o contexto do comentário que eu estou fazendo em relação ao evento de ontem. Tá bom? Mas eu sei que não é tão simples assim. Mas, a grosso modo, dentro desse contexto político, é isso. São esses dois grupos. Então, assim, e aí vem uma coisa interessante também em relação a isso, que é o seguinte. Essas pessoas, e aí algumas ficam aborrecidas comigo, mas, assim, é cômico, sim. Acaba sendo cômico. Porque elas vão para essas manifestações, os meus primos cristãos patriotas, com bandeiras do Brasil, com bandeiras de Israel, e dizendo que estão dispostos a morrer e a matar pela democracia, e falam a nossa democracia, tem até partidos democrata cristão, né? Democracia cristã, e etc. E tal. E eu acho isso bem curioso, por duas razões. Primeiro, que o cristianismo é qualquer coisa, menos democrático. É uma proposta que se adequa a qualquer outra, menos a democracia, a proposta democrática. Não existe isso. Né? O cristianismo é 100% autocrático. Né? A gente não vê Deus sendo retratado na Bíblia como um parlamentar, como chefe de um parlamento, de um grupo. Não, é sempre como um rei, como um soberano, como um general. É uma autocracia. Né? A outra questão interessante é quem os orienta. Né? Pessoas como René Guénon, Júlio Évora, Steve Bannon, Alexandre Dugin, Olavo de Carvalho, né, Michael Cachotte e outros. Né? Alguns desses autores são místicos e são pessoas que, numa escala descendente, vamos dizer assim, começando do topo para a base, em termos de decrescimento, numa escala decrescente, uma escala moral decrescente, para essas pessoas, para gente como Júlio Évora, Olavo de Carvalho, Steve Bannon, Dugin e outros, a democracia, nessa espiral descendente, a democracia estaria no mais profundo, no subsolo do subsolo da corrupção, da imoralidade, daquilo de pior que o ser humano tem. Eles organizam, eles compreendem a sociedade numa seguinte escala, numa seguinte espiral. Você tem uma sociedade pura, governada pelos sábios, estou falando aqui a grosso modo, por pessoas notórias, divinamente escolhidas, né, por Deus, ou por Maitreya, ou por Alá, enfim. Essa sociedade, ela vai se degenerando à medida que esse poder, que essa autocracia vai se pulverizando, vai se democratizando. Se organizando em conselhos, comissões, sei lá. Vai indo, até que esse poder que era centralizado lá no topo da pirâmide, esses escolhidos, esses sábios, esses ancestrais, esse poder passa para o controle do cidadão comum. Isso é considerado, por esses teóricos, por esses místicos, como a esgotosfera, eu gosto de usar essa expressão, a esgotosfera da sociedade, que é a democracia. Quando o poder chega a ser entregue ao povo, nós chegamos ao fim, ao fundo do poço, da imoralidade, da corrupção, tudo que não presta. E aí é preciso dar uma espécie de reset para começar do zero, né, um processo de ebulição, alguma coisa do tipo, e recomeçar, porque chega ao ponto máximo da corrupção, da imoralidade, que não tem mais como, né, e aí a gente tem que
resetar e começar de novo. Vamos lá. Continuando. Então, essa é a compreensão que eles têm. E, em parte, por incrível que pareça, né, eu concordo com eles. Em parte eu concordo. Qual é a parte que eu concordo? É a parte em que a democracia, ela é tudo, menos uma proposta societária, menos uma proposta sociedade fundada, baseada no cristianismo ou em qualquer outra crença, em qualquer outro dogma metafísico. Porque a democracia moderna, né, surge na esteira das ideias iluministas, que são as ideias base da modernidade. E o que é a modernidade e o que é o iluminismo? Bem, sinteticamente falando, ou de forma reduzidamente falando, para quem conhece a história bíblica e acredita nela, né, principalmente o Antigo Testamento, eu diria que o iluminismo, lembrando, a democracia moderna vem na esteira do iluminismo. O iluminismo, aí quando eu falo de iluminismo, estou falando de Europa e tal também, né? Bom situar, né? O iluminismo, né, está, digamos, em termos de rebelião, em termos de contestação à soberania divina, ao teocentrismo, a Deus como centro de tudo, como para o mundo moderno, ela está em termos de rebeldia ao governo divino no mundo moderno, quanto a Torre de Babel está em rebeldia a Deus no mundo antigo, no mundo patriarcal. Como assim? No caso do Brasil, por exemplo, o primeiro parágrafo, praticamente o preâmbulo, né, da Constituição Federal, diz assim: todo o poder emana do povo. Todo é 100%. É importante lembrar que o iluminismo, que vai promover a queda dos governos absolutistas, a instauração da democracia moderna, separação dos poderes, esse sistema que a gente tem hoje, principalmente no Ocidente, e é interessante observar, pouco a gente observa isso, mas mais de 75% da humanidade, não vive, ou melhor, vive em regimes não democráticos. Mais de 70%, 75%. As democracias, elas funcionam em apenas 25% do planeta. Para nós aqui parece que é uma coisa que surgiu desde que a humanidade existe, e enfim e tal, a ponto dos cristãos empunhar bandeira e sair: eu estou a favor da democracia, eu defendo a democracia, porque é a nossa democracia, a democracia cristã. A democracia nunca foi aceita assim, né, pela humanidade. Então, veja, o iluminismo surge como uma antítese, como uma contestação, como um enfrentamento do teocentrismo medieval. Aquela imposição, aquela soberania, aquele totalitarismo todo da igreja, aquela concentração de poder enorme da igreja. A igreja, na época, que considerava os poderes, a católica, a romana e tal. Mas os protestantes também não deixavam de ter lá o seu poder também. E como tem? Tiveram e tem.
Então, a Revolução Francesa, que é o emblema maior de tudo isso, e aí eu recomendo aqui uma leitura para quem quer entender um pouco como os cristãos, ou uma parte dos cristãos veem isso, leiam o Grande Conflito, né, de Ellen White, que muitos consideram uma grande escritora cristã. Para mim, além de grande escritora cristã, ela é profetisa, uma profetisa moderna. Eu, Cláudio, cristão anarco-comunista, para mim, dizer que ela é uma grande escritora, com todo respeito aos escritores, não é, mas uma certa, um certo, digamos assim, desrespeito. Não é só uma escritora. Para mim, ela é uma profetisa, ela é a voz de Deus. Ela é uma profetisa moderna com autoridade profética, assim como os profetas bíblicos. Embora ela não se iguale à Bíblia, não é, e nem a substitui, mas a autoridade dela, no meu entendimento, é a mesma, porque foi concedida pelo mesmo Espírito que inspirou os profetas canônicos. Não é? Tem vários outros profetas que não estão no cânon bíblico, mas são profetas também. Né? Portanto, eu entendo assim, apenas fazendo esse adendo. Então, o que a gente vai ter aí? Né? O iluminismo vai propor o seguinte: olha, a culpa do atraso humano, a culpa das guerras, a culpa da falta de evolução, de progresso, e aí não é por acaso que vai estar lá na nossa bandeira ordem e progresso. Eu prometo fazer um vídeo aqui exclusivamente sobre isso, porque muita gente não tem a menor noção do que isso significa e ela acha isso o máximo, ela pensa que está falando ali de disciplina militar quando fala de ordem e progresso, não é? Mas enfim, né? Está muito mais próximo de um atentado, né, a Deus, aquele ordem e progresso da bandeira, do que uma harmonia com o cristianismo, como muitos se embrulham com a bandeira e saem gritando em nome de Deus, da família e da pátria. Mas vamos lá, isso é outra história, esse é assunto para um outro vídeo. Então, o que ocorre é isso. O iluminismo vai se entender saturado dessa opressão do medievalismo, do teocentrismo, e vai propor aquilo que ficou conhecido como antropocentrismo, que é o oposto do teocentrismo. Deus sai do centro e fica o homem como centro, por isso o antropocentrismo. E aí eles vão dizer o seguinte: olha, Deus está morto. Tudo aquilo que atrapalhava o progresso do ser humano, o desenvolvimento cognitivo, a ciência, a inteligência, a razão, morreu, acabou, está esquecido, está enterrado. Daqui para frente, o único Deus que vamos adorar é a razão, é o conhecimento, é a ciência. Essa será a nossa única religião. Nunca mais se falará em Deus, em superstição, em crença, em sobrenatural. Sai criacionismo, entra o evolucionismo. Não se ensina mais isso nas nossas escolas, etc, etc. Esse negócio de tudo foi criado por Deus, em Deus nos movemos, Deus criamos porque no princípio era o verbo, tudo veio a existir por meio dele, da palavra, acabou. Todo o poder vem do povo. E aí, né, aqui, ó. Imaginemos, não está, né, porque eu já falei que senão eu poderia correr o risco de derramar aqui, como já fiz outras vezes, mas imaginemos que esse copo esteja até o tuco aqui de água, né? Ele vai estar 100% água. Se ele está 100% cheio com água, cheio d'água, quantos por cento eu posso colocar de suco? Ou de duelo, que é um negócio mais valioso, né? Quantos por cento? Zero. Ou o inverso, né? Se ele tiver 100% de suco, quantos por cento eu posso colocar de água? Nenhum. Todo é todo. Quando Jesus disse assim, todo o poder me foi dado no céu e da terra, todo, não sobra nada para o homem. Não sobra nada para ninguém, 100% do poder é com ele. Quando os homens dizem, se reúnem, fazem uma constituição e dizem assim, todo o poder emana do povo, quanto que sobra para Deus? Nenhum. Daí que eu digo, na democracia não existe espaço para Deus.
nem no governo, nem no currículo escolar, nem no método pedagógico, nem nas manifestações em nome do Estado, nem nas assembleias legislativas, nem nos códigos civis, criminais, etc. Não existe. A democracia é uma proposta antropocêntrica, é uma proposta humanista, de pessoas, inspiradas em pessoas que viveram um momento em que elas entenderam que não precisavam mais de Deus, que Deus era uma tacanice. A crença em Deus era um regresso, um reacionarismo, uma superstição, uma coisa de gente tosca, atrasada, limitada, e que nós agora chegamos a um nível de conhecimento racional, filosófico, que não precisavam mais dessas besteiras, dessas... Então, quando um cristão avora para si o título de defensor da democracia, para combater o comunismo, o Foro de São Paulo, a corrupção e etc. e tal, e a democracia cristã, eu me pergunto, mas... E eles dizem, os meus primos lá da Paulista, né, os cristãos patriotas, dizem que eu sou contraditório. Eu nunca, em nenhum dos meus vídeos, nenhum dos meus textos, você não vai encontrar uma frase minha dizendo assim, eu sou democrata, eu sou um cristão democrata, eu defendo a democracia. Você não vai ver isso da minha parte. Mas eles dizem que eu é que sou contraditório. Não é? Então, como eu falei no início, né? Para entender a ilustração lá do peixinho, né, da criança com peixe, para entender o peixe, a criança teria que se tornar, de acordo com o pai dela, né, ela teria que se tornar um peixe e entrar no aquário para dialogar com o peixe, porque só um peixe entende outro peixe. Eu entendo, não me junto a eles, mas eu entendo o desespero deles. Eu entendo a angústia deles, né? De querer defender a família, querer uma sociedade justa, pura, sem MST, sem STF, sem corrupção, sem comunistas, sem cristãos comunistas, sem professores doutrinadores, né? Sem pessoas heterotransviantes. Perfeito, eu também. Né? Mas assim, enquanto eles lutam, enquanto eles acreditam que a solução é exterminar essas pessoas diferentes e criar uma sociedade a partir só dessa elite religiosa, econômica, intelectual, moral, eu já entendo que, ao contrário, a solução é uma proposta, porque o que cria o atrito é justamente essa divisão, essa discriminação. É uma sociedade que inclua todos, porque aí não tem porque ninguém reclamar, já que todo mundo vai ser atendido. Olha só como é interessante, não é? Então, assim, nós não estamos em campos opostos. Por favor, entendam, meus primos. Se eu falei irmãos, desculpe a ousadinha, porque eu sei que muitos não me consideram, não consideram um anarco-comunista como irmão. Então, foi empolgação da minha parte, desconsiderem, meus primos. Eu entendo que seria mais ou menos como se dois grupos de pessoas estivessem num vale, num sopé de uma montanha, discutindo como chegar à montanha. Porque está vindo uma inundação, uma coisa tal, e eles concordam que ficar ali é morte. A salvação é subir a montanha, é chegar ao topo da montanha. O grupo A diz que a solução é chegar ao topo da montanha. O grupo B concorda que a solução é chegar ao topo da montanha. Mas o grupo A diz que a única forma de conseguir isso, ou a melhor forma mais adequada, é de bicicleta. E o grupo B diz que não. Bicicleta é suicídio. Chegar à montanha tem que ser com segurança e tal, a cavalo. Mas eles não estão divergindo quanto à necessidade de subir a montanha. Eles não estão divergindo quanto
a fatalidade de permanecer no vale, de permanecer na base da montanha. Eles estão divergindo quanto à forma de atingir o meio de salvação, que é chegar ao topo da montanha. Então não há esse antagonismo entre eu, cristão anarco-comunista, e meus primos cristãos patriotas de bem. Eles são pessoas frustradas, angustiadas, que não suportam mais essa sociedade. Eu também estou atribulado e não suporto mais essa sociedade, mas eu entendo que não sou eu que vou resolver isso. Porque, como cristão, eu entendo que o relógio, quem toma conta é o mestre, é ele que vai pôr fim em toda essa bagunça, não sou eu. Então não adianta eu me atribular, né? Por outro lado, enquanto ele não vem, pode acontecer a revolução proposta pelo outro judeu lá, o Marx. Mas aí, se ela acontecer, eu quero estar do lado da minha categoria, da minha classe. Quero participar da revolução, mas feita pelos proletários, não pela burguesia, como foi a Revolução Francesa. E os meus primos cristãos patriotas do bem, eles preferem a revolução, né, essa outra, feita pela burguesia, né, com as milícias, com os exércitos e tal. Basicamente, é isso. Enfim, né, como eu disse no início, eu creio que eu entendo os meus primos excluídos, eu entendo a frustração dos meus primos excluídos, primos e primas excluídos da Paulista, porque eu também sou um excluído. Então, a minha recomendação, como sempre, é que você deve curtir ou descurtir, mas não deixe de discutir. Se achar prudente, pertinente, compartilhe e vamos continuar o debate. Até um próximo encontro.